Amém, igreja? Bom dia. Com paz e alegria. Que bom que você veio, que bom que estamos aqui juntos nessa celebração de Natal, falando do nascimento de Jesus. E como é uma celebração de Natal, eu não vou pregar, você vai pregar, amém? Você vai compartilhar, vamos meditar juntos. Aliás, há um bom tempo eu tenho revisto, até o jeito da gente fazer a exposição da Escritura, onde fugindo de muita frase humana, de muito pensamento humano, e a gente buscando olhar mais o texto bíblico, a Escritura pura, e vendo o que ela fala conosco, o que ela nos orienta, o que ela nos aconselha, amém? Falar do nascimento de Jesus, poderíamos falar tantas coisas, já falamos nesses anos, nesses 13 anos, pelo menos, que estou no pastoreio junto com vocês. A gente já viu tantos momentos falando, não somente eu, como cada pregador, falando a respeito do nascimento de Jesus. Eu gosto de pensar sempre, por que Jesus teve que nascer? A gente já meditou alguma vez sobre isso, algum ano sobre isso. Por que Jesus teve que nascer? Já pensou nisso? Lembra disso? Que é tão bonito a gente chegar no Natal, um menino Jesus, aquela coisa toda, essa festa toda. Só que a gente não pensa, mas por que o Filho de Deus, o Deus Criador, na pessoa do Filho, teve que nascer como um ser humano e assumir o pecado dessa humanidade? Por quê? Eu não vou responder não, só vou fazer pergunta mesmo. Você deve saber. Agora, antes de a gente entrar exatamente na nossa temática de hoje, que desde da abertura e no meio, o pessoal já está falando disso, é o sentimento que tem no meu coração. Antes de pensar nisso, vamos conversar nós. O que representa o nascimento de Jesus para você? O nascimento de Jesus para você. Eu sei que esse negócio da gente perguntar, é tão chato. Como? A salvação, representa a minha salvação. Se representa a sua salvação, significa que antes do nascimento de Jesus, ou se Jesus não nasceu, você estava perdida? Mas você tinha religião, e como você estava perdida? Você é uma pessoa tão boa, como que você estava perdida? Ok? Estão pensando? O que representa o nascimento de Jesus para você? Como? Esperança e vida. Então não havia esperança e não havia vida. Inclusive tem um versículo nos carros, João 14,6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entende? Então se eu não estou em Jesus, eu não tenho vida. É isso. Mas eu estou vivo. Tá, eu estou vivo fisicamente, mas espiritualmente nós não estamos vivos. Jesus é a vida. Na prática, é a segunda chance. Como é que é? Na prática, é a segunda chance. Uma segunda chance. O nascimento de Jesus é uma segunda chance. Grande verdade também. Não é isso? Por quê? Porque a nossa primeira chance, todos nós jogamos fora. Com o nascimento de Cristo, há uma nova chance do céu para as nossas vidas. Há um novo começo, há um recomeço. Então olha só, gente, quanta coisa que a gente pode parar para pensar nesse momento de Natal. Então, segura aí, que bom que vocês querem falar. Nesse momento de nascimento, hoje à noite você vai estar com seus familiares. É um tempo de recomeço. É uma segunda chance. É um tempo da gente recomeçar a nossa vida. É um tempo da gente recomeçar a nossa caminhada. Um novo ano que vem, recomeçar a missão. É um tempo da gente rever. Nascimento de Jesus, Natal, é recomeço, é segunda chance. Que mais? A Dalva tinha levantado a mão? Fala de novo, por favor. Perdão. Nascimento de Jesus representa o nosso perdão. E um perdão duplo, você sabe, Porque é o perdão original, o perdão inicial, quando todos nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador,
nós estamos reconhecendo que somos pecadores, que estamos afastados dele, então nós recebemos o seu perdão, o que a religião não nos dá, o que as nossas obras não nos dá, por mais que sejam importantes, mas nós recebemos o perdão, por quê? Porque Jesus assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa culpa. Então esse é o perdão original, mas não para por aí. Mas eu já recebi o perdão de Cristo. Vocês se lembram lá do lava-pés, do texto lá de João 13? Pedro disse assim: Jesus, meu mestre, de jeito nenhum você vai lavar meus pés. Aí Jesus fala para ele: se eu não lavar teus pés, você não vai poder receber o perdão. Aí ele fala: então tá bom, então lava meu corpo inteiro, não só meus pés. Ele falou: também não é assim, Pedro, calma. O corpo inteiro já foi lavado, porque você já me confessa, já me reconhece. Só que você precisa aprender uma outra lição. No dia a dia, Pedro, nós temos que buscar o perdão dos nossos pecados, no dia a dia. Isso é o lava-pés. Então, quando você fala de perdão, Dalva e cada um de nós temos que pensar nessas duas possibilidades, nessas duas questões. O perdão no dia que nós nos entregamos a Cristo Jesus. Quem aqui já se entregou a Cristo Jesus? Amém? Você já se entregou a Cristo Jesus? A Bíblia diz que todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador é salvo. Ok, mas e o nosso dia a dia, onde nós precisamos pedir a Ele perdão por nossos pecados? Com Ele, contra o próximo, contra nós mesmos. Essa prática, eu diria que é outra lição aí, que nós não praticamos muito. Fala a verdade. O ato de pedir perdão no dia a dia, nós não fazemos isso. Ou pelo menos eu acho. E Jesus ensinou isso na oração dele. Pensa bem na sua oração, no dia a dia. Se você coloca essa parte: Senhor, perdão por nossos pecados, por meus pecados. Perdão porque eu fiz isso e isso. Perdão porque eu deixei de fazer isso. Final de ano também, nascimento de Jesus, momento de Natal, é o momento da gente olhar para trás e dizer: Senhor, me perdoa por tanta coisa que eu deixei de fazer na nossa vida. Aliás, tem um versículo também, não me lembro a referência total, é Tiago 1, versículo agora não lembro de qual, que fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, a omissão. Então, Natal também, nascimento de Jesus, também é o momento da gente olhar para trás e dizer: Senhor, me perdoa. Perdão, eu costumo dizer, que não é coisa de fraco ou arrependimento. Perdão é coisa de quem tem coragem. Para se arrepender tem que ter coragem, tem que dar a cara a tapa. E cada um de nós que estamos sentados aqui e caminhando nesse trilho da fé, é porque a gente tem tido essa coragem de voltar atrás e dizer: Senhor, me perdoa. É porque a gente tem tido a coragem de aceitar quando o outro nos corrige, ou quando o outro erra conosco, e a gente também tem que perdoar, e assim por diante. Danilo queria falar o que representa o Natal, o nascimento de Cristo. Ouviram? O nascimento de Cristo é essa ponte, esse caminho, esse acesso, correto. O que me leva a ter acesso com Deus? É Cristo. Outra coisa tremenda que a gente conhece e a gente não pensa na profundidade. Eu tenho acesso ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador do Universo. Correto, gente? Quem aqui consegue marcar uma reunião amanhã não é feriado de Natal, na terça, quarta-feira, não, vamos jogar, início de janeiro, não, um pouquinho depois, lá para março, não, um pouco depois, tenta daqui a um ano, marcar uma reunião com o presidente, para você ir lá conversar um pouco com ele, falar das suas questões sobre o Brasil. O que você acha? É um pouco fácil? Independente de questões políticas, tá? Porque esse negócio de polarização. Pensa bem, só que você pode marcar uma reunião não com o presidente, mas com o Criador do universo, não somente da Terra, mas de todo o universo e de toda a criação, quando você quiser. É essa ponte. Isso é oração. A gente sabe, mas parece que a gente não entende, né, a profundidade do relacionamento. Isso tudo é nascimento de Jesus. Amém? Vamos, pode falar, Rê. Como? Vida em abundância e gratidão. O nascimento de Jesus me traz vida novamente, alguém já falou, mas não somente vida, vida em abundância. O que é isso? Vida plena, ou seja, viver no que o pessoal está usando hoje, muito hoje a expressão, na minha melhor versão.
Já viram? Essa expressão está sendo bastante usada, né? A tua melhor versão, o melhor de você está em Jesus. Quando você vive em Jesus, nós vamos viver o melhor de nós, em todos os sentidos. Na minha vida familiar, o que Deus tem para a gente, gente? Pensa assim, como que o pecado entrou lá no mundo? Vamos voltar lá para Adão e Eva. O que começou a acontecer? Um problema com a criação, porque eles tocaram na natureza onde não deveria. Um problema entre os dois, no casamento. Um problema de relacionamento. E assim foi o todo, relacionamentos. Quando você volta para Cristo, quando você vive em Cristo, você vai viver isso aí, ó, a vida em abundância, o seu melhor. Então, anota isso para o seu Natal, para o nosso nascimento de Cristo. Eu tenho a oportunidade de viver o melhor de mim. Eu tenho a oportunidade de ser o melhor profissional da minha parte, de dar o melhor de mim na minha vida profissional. Aí você diz, mas minha vida não sei o que, tal. Mas o que o meu Senhor, que é o mestre, o especialista, me mostra nessa vida abundância? Eu tenho a oportunidade de viver o melhor de mim na minha casa, na minha família. Mas temos os problemas. O Senhor vai estar junto com os nossos problemas, para que a gente viva uma vida familiar no nosso melhor, mas também na nossa vida pessoal, individual, na nossa vida como cristão, como igreja. Estão entendendo, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sim. A nossa melhor versão. E a outra, a gratidão. Eu vou já comentar essa nos versículos que eu separei para meditar. A gente poderia falar tantas coisas aqui que a gente está comentando sobre o nascimento de Jesus, mas uma palavra tem falado comigo, tem me norteado, me dirigido, e eu gostaria de comentar e conversar sobre isso de uma forma bem simples, como a gente tem feito, né? Que é o nosso tema, então, de a gratidão. Gratidão. Foi falado no início, e nós não combinamos e poderíamos organizar, mas nem precisou. Foi falado no meio, dar graça, foi falado nas canções. E quando eu pensei nesse Natal, nesse dia, a única palavra que vem é falar sobre gratidão. E a gente já vem falando nas quintas, né? E é a primeira vez no Natal, exatamente, né? Nesse domingo, que a gente vem falar de gratidão. E eu queria, de forma simples, meditar com você sobre a gratidão na Bíblia. Quando eu estou falando na Bíblia, nós vamos ver alguns versículos, e não todos, e não muitos, fica calmo, mas alguns versículos para a gente meditar. Um deles já foi lido aqui no meio, e não foi combinado. O texto de 1 Tessalonicenses 5,18 vai ser exposto aqui para nós. Coloca ele aqui para nós, que eu gostaria que todos lessem a palavra de Deus. Encontraram? Aqui está na versão NVI. Vamos ler? 1, 2, 3? Olhando para esse versículo, que lição a gente poderia dizer? A gratidão é o quê? Olhando para esse versículo. Pensa aí com você. E eu tenho um ponto, uma frase fundamentada e baseada nesse versículo, que às vezes as pessoas vêm para mim dizendo assim, fulano de tal falou isso, um pensamento e tal, e eu pergunto, mas com base em quê? Ele está falando isso com base em qual fundamento, qual parte bíblica? Então, olhando para esse versículo, e não fugindo de todo o contexto dele, claro, aqui a gente fala de tema, né? Para pensar no tema, é importante a gente olhar para outros versículos. Mas olhando para esse versículo, eu diria que a gratidão é um ato de obediência, ou de submissão, como você preferir. Gratidão é um ato de obediência. O que começa o versículo dizendo? Deem graças. Isso é imperativo. Aliás, as cartas, gente, o Novo Testamento é cheio de imperativo. Faça isso, faça aquilo. Aí a gente não lê o Novo Testamento, que nos dá as diretrizes, como que a gente tem que fazer. Deem graças. Agora, o legal é a continuidade. Deem graças quando, gente? Em todas as circunstâncias. Aí eu acho que o nosso entendimento é meio estranho, porque parece que a gente entende assim, então tá bom, né, Senhor? Aí eu perdi o emprego, obrigado, Senhor, porque eu perdi o emprego. Eu fico
questionando se é isso que a palavra está dizendo para mim. Ou então assim, aí perdi alguém querido. Obrigado, Senhor, porque meu pai faleceu. No meu cérebro, no meu entendimento espiritual e no que eu leio nos estudiosos, não é essa a ideia. Como assim dar graças em toda circunstância? Aí você perdeu, não passou no vestibular. É brincadeira, tá? É só uma expressão. Obrigado, Senhor, porque eu não passei. Não, eu queria passar. Como assim, obrigado porque eu não passei? Não é assim, gente? Fala a verdade. Eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo isso. Obrigado então, Senhor, porque a Bíblia diz que a gente tem que dar graça em toda circunstância. Então, enche o peito de raiva, né? Obrigado, Pai. Parece um palavrão de crente, né? Eu falo que é palavrão de crente. Sabe quando a pessoa está com raiva? E às vezes vem uma pessoal de rua assim, que aí quando você diz não para eles, então tá bom, Deus te abençoe, tá? Te abençoe, fica na bênção. Eu falo que é palavrão de crente, sabe? Quando o cara está com raiva, aí você enche o peito de ar. Obrigado, Senhor. Não. Eu não acredito que é isso que a Bíblia está dizendo. O que a gente colocou aqui? Que a gratidão é um ato de obediência. Porque em todas as circunstâncias. O que é gratidão? Aí a gente tem que, eu nem falei na introdução, a gente poderia ver. Pega no Google para você ver. É você reconhecimento pelo que o outro é, pelo que o outro fez. Nós falamos o que representa o nascimento de Cristo ou o Natal, não falamos isso? Então, se eu reconheço tudo isso, eu vou viver em gratidão em toda circunstância. De que forma? Apesar da luta que a gente enfrenta, apesar das dificuldades neste mundo que a gente enfrenta, eu tenho um reconhecimento de que Deus está comigo em toda circunstância. Não é obrigado, Senhor, porque eu perdi esse emprego. Não, Senhor, eu sei que eu perdi esse emprego, mas eu sei que eu tenho um Deus que anda comigo. E Ele vai me ajudar. Se essa porta se fechou, eu tenho a certeza que o Senhor tem uma direção, uma outra porta para me socorrer. Não é ficar feliz com a sua infelicidade, não. É reconhecer que apesar das nossas lutas e infelicidades, nós temos um Deus que é a nossa alegria, que é a nossa força. Acima de qualquer luta e de qualquer dificuldade. É reconhecer que o meu Deus é maior do que qualquer problema. E isso é ter gratidão em qualquer circunstância. Não é, Senhor, graças ao Senhor, então, não. É esse reconhecimento. E isso é obediência, é submissão, porque eu reconheço que eu vivo, porque Ele me deu vida. Eu reconheço que eu tenho saúde, porque Ele é o meu Senhor. Eu reconheço que eu tenho perdão, salvação, porque Ele é Deus na minha vida. Então, quando eu reconheço isso, eu vivo uma vida de obediência, uma vida de gratidão, em qualquer circunstância. Na hora boa, eu não vou dizer como eu sou bom, foi tudo esforço meu, eu que consegui, tudo meu esforço. Não, eu reconheço que eu tenho um Deus que está sobre a minha vida. Na hora difícil, eu não vou dizer, esse Deus não faz nada, não me ajuda, não me socorre, e eu ainda sou obrigado a dar graças. Que isso? Não, na hora da dificuldade, eu olho para cima e digo, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus é maior do que qualquer aflição e dificuldade que eu passo. Eu tenho um reconhecimento. É isso que a palavra quer nos orientar. Deem graças em todas as circunstâncias. Senhor, eu sei que o Senhor é maior do que tudo isso. Tem até um pensamento que o pessoal diz, né? Não olhe para o tamanho do seu problema, mas para o tamanho do seu Deus. É isso. Cantamos aqui sobre as águas. A onda vem, a água vem, a tempestade vem. Mas em qualquer circunstância eu reconheço quem é Deus sobre a minha vida. Então você pode estar passando um momento difícil. Quem sabe esse ano foi um tempo difícil. E aí eu poderia dizer, eu não tenho motivos para agradecer a Deus. Não, você tem. Sabe por quê? Porque apesar desses momentos difíceis e dificuldades que você tem passado agora, ou passou nesse ano, você tem um Deus que anda contigo, que te socorre, que te ajuda, e acima de tudo, que já te deu uma garantia de salvação eterna.
Então deem graças em todas as circunstâncias. E aí continua, pois essa é a vontade de Deus para vocês. Mesma coisa, a vontade de Deus não é a gente ficar nessa agonia, então não deu nada certo, é porque foi a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus aqui é que eu tenha essa vida, esse estilo de vida, esse coração grato. Grato. Porque como que uma pessoa pode reconhecer Jesus é o Senhor, que Jesus morreu, ressuscitou, e viver com a autossuficiência, achando que ele pode tudo, não precisa de Deus, ou viver lá embaixo dizendo que Deus não faz nada, que Deus não é nada? Então, eu diria, gente, que isso é uma das coisas que a gente precisa rever nas nossas mensagens, no nosso entendimento de quem é Cristo na nossa vida. Sem Cristo nós não somos nada. Se eu reconheço isso, eu vou ter uma vida de gratidão em todas as circunstâncias. Porque sabe por quê? Porque eu já não tinha nada, eu estava perdido, e agora eu tenho tudo, eu estou salvo em Cristo Jesus. A gratidão na Bíblia é um ato de obediência. Ele é o meu Senhor. E você não vai fazer a força, não. Ele não vai te obrigar a isso. Nós vamos aprender, porque a obediência se aprende. Nós vamos aprender, porque Ele nos dá um novo coração, Ele nos dá uma nova mente, uma mente em Cristo. E eu passo a reconhecer quem Ele é na minha vida. Amém, queridos? Mais um versículo para a gente meditar. Quando eu falo que não vou demorar, eu deixo a coisa livre assim, acabo demorando, né? Daqui a pouco minha esposa já está dando o dedinho ali para mim. Segundo versículo, Efésios 5:20. Vamos ler? 1, 2, 3. Coloca para a gente. 1, 2, 3. A lição que eu coloco aqui nesse versículo, e tomando cuidado, né, quando a gente medita assim de forma temática em versículos separados, sem fugir do seu contexto, mas para aprofundar no tema da gratidão, isso é importante a gente olhar mais versículos. Aqui eu diria que a gratidão é uma característica do enchimento do Espírito Santo. No Café com Bíblia temos estudado, né, sobre o Espírito Santo e você. A gratidão na Bíblia é uma característica do enchimento do Espírito Santo. O contexto aqui de Efésios 5 está falando disso. Lá no versículo 18, encham-se do Espírito, deixem-se ser cheios do Espírito. Mas de que forma? Aí ele vai falar, falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais. E aí depois ele diz, dando graças constantemente. Vai dizer também de submissão, submetendo uns aos outros. Isso tudo é característica do enchimento do Espírito Santo. E eu gosto muito dessa expressão, o enchimento do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a ideia, o plerol, o enchimento significa que é um controle. Eu me esvazio de mim. E eu passo agora a ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, cheio, totalmente cheio pelo Espírito Santo de Deus. E ser totalmente cheio pelo Espírito Santo de Deus significa que é algo constante, constantemente se enchendo, constantemente buscando. A minha conversa, as músicas, o palavreado, a submissão um ao outro, mas também uma vida de gratidão, dando graças constantemente ao Senhor. Como é que você pode entender que uma pessoa é cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, e aí ela sai, eu digo que não é falando, é cuspindo, é vomitando, né? Porque minha vida não presta, porque não sei o que, não sei o que, porque reclama de tudo, de todos. A murmuração, aliás, se a gente for olhar na Bíblia, né, é exatamente o outro extremo. Se fosse pegar 1 Coríntios 10, quando a nação de Israel toda foi varrida, ficou no deserto por causa das suas murmurações. Deus fazia um milagre, beleza. Não, eles tinham uma necessidade, aí Deus vinha lá fazer um milagre, socorria. Aí eles vinham, reclamava de novo, aí Deus vinha, socorria, reclamava de novo, socorria, reclamava de novo. A vida do povo foi sempre assim. A gratidão na Bíblia também é essa característica do enchimento do Espírito Santo. Se a gente está murmurando, reclamando, está com raiva de tudo, faça o seguinte, um exercício simples, que aliás é um exercício que a gente deve fazer sempre.
Esvazie-se. Esvazie-se. Diga, Senhor, eu quero ser vazio de mim, eu quero me esvaziar de mim. Oração é isso, é se colocar na presença do Senhor, se esvaziar. Porque, gente, vamos pensar comigo, se não está bom, você tem todo o direito de dizer, não quero, vou sair, não é assim? Você entra no mercado, você não gostou de um produto, está muito caro aqui, eu não compro. Né? Agora eu não preciso dizer, essa pessoa não presta, o outro não presta, reclama para tudo. O que está acontecendo? Está acontecendo que lá dentro está tendo uma briga. Lá no seu interior está tendo muito conflito. É lá dentro que está isso. E aí explode. Aí você pensa que é o outro, que é a sua vida, que é seu casamento, que é seu trabalho, que é a sua igreja, que é teu Deus. E não é nada disso, é o seu interior que precisa ser esvaziado, tratado, limpo, purificado e cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é paz, é verdade, é poder, é paciência. Aí a gente lembra lá de Gálatas 5,18 em diante, do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Não é ódio, não é raiva, não é impaciência, não é confusão. Amém, gente? É autocontrole, é paz. A gratidão é uma característica do enchimento do Espírito. Eu estar em paz comigo mesmo, com o próximo, com Deus. Ou com Deus, com o próximo e comigo, como o Senhor Jesus resumiu. E aí você olha ao redor, as pessoas estão assim? Parece que não, né? Até mesmo nas festividades de Natal, é uma briga doida, é uma guerra, confusão, briga por causa da comida, por causa do sei o quê, porque fez assim, porque fez assado. Enquanto a casa ao lado, às vezes, não tem para comer um dos perus, um prato daquela quantidade que tem na mesa da casa que está em briga. Percebe? Como é que eu sou cheio do Espírito e não reconhecer isso? O enchimento do Espírito é um controle. Eu não posso ser controlado pelos meus prazeres, pela minha carnalidade, pelos meus desejos, pelos meus impulsos. Eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer ver um exemplo? Aí você vem essas festividades agora, ou até essas coisas de doces, panetones da vida, aí você vai comer, coisa boa, não estou nem falando de coisa que está perdida, comidinha decente, né? Aquele panetone, aquele chocolatinho, aquelas coisas todas, aí você vai e passa do ponto, né? Passa do autocontrole, e come absurdamente, igual o Léo, não parece, né? Mas, às vezes, né, gente, não é sempre que eu cometo esses pecados. O povo fica dando essas tentações para a gente, depois a gente cai. Aí você vai, come absurdamente. O que vai acontecer? Passa mal. Passa mal. Às vezes faz vômito. Você imagina se comesse uma coisa que estava já passada do ponto. Agora você imagina o seguinte, para o nosso coração, para o nosso interior. Imagina eu e você pegando, sei lá, esses conteúdos tolos nas redes sociais, né? Esse tempo que a gente gasta, ou certas coisas, certas experiências da vida, e fazendo o quê? Enchendo o seu coração, a sua mente com essas coisas. Sabe o que está acontecendo aí dentro? Uma pessoa conturbada. Estão me entendendo, gente? E não é por causa das coisas ao redor, é por causa das coisas que eu estou colocando aqui dentro. Então, outra coisa para a gente chegar na nossa festividade, para a família, né, que está em Cristo, buscar isso, Senhor, dirige nossas vidas, controle nossas vidas, tira de nós aquilo que não é do Teu agrado. Queremos a paz, aquilo que não está bom, calma. Para que esse desespero todo? E chega final de ano, as pessoas ficam mais ansiosas ainda, mais desesperadas ainda. A gratidão na Bíblia é uma característica do enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, amém?
Então deixa Ele controlar, guiar todas as áreas, seu físico, seu emocional, sua mente, seu espírito, seu trabalho, sua vida familiar, seus relacionamentos, é deixar o Espírito Santo guiar, controlar. Aí, para continuar, outro versículo que eu quero compartilhar é Filipenses 4:6. Vamos ler lá comigo, 1, 2, 3. Esse versículo fez parte do meu manual de versículos, né? A liderança na época incentivando os adolescentes a decorar. E eu fui decorar, fui anotando, fiz um mural, decorei mais de 300 versículos, apesar que a memória está meio fraca hoje em dia. Mas esse versículo é tremendo, gente. Como não parar para pensar nisso? Não andem ansiosos por coisa alguma, ou na tradução antiga, não vos inquieteis por coisa alguma. Que lição, olhando para a gratidão, o que tem a ver com gratidão aqui? Eu já vou dizer, e depois a gente olha para o versículo, eu diria que a gratidão na Bíblia é parte da oração. Parte da oração, está claro ou não está isso? Olha para o versículo novamente, não andem ansiosos por coisa alguma, ok? Então, as nossas ansiedades, o que a gente tem que fazer? Mas em tudo pela oração e súplica. Em vez de eu ficar ansioso, eu vou fazer o quê? Eu vou orar, ou pelo menos devo ir orar. Isso significa, não fala para ninguém não olha para ninguém do seu lado. Se você está ansioso, logo, ou a lógica, né? Você pode estar orando pouco. Tudo bem, Leonardo, não é assim. Tá, vou melhorar então. Se você está ansioso, eu tenho um bom remédio para você, que não é o Rivotril, é a oração. Ore. Quando a gente ora, a gente se coloca na presença de Deus, você lança suas ansiedades. Tem um outro texto, que é o texto lá de 1 Pedro, né? Fala, lancem as vossas ansiedades, lancem. Para que você vai ficar carregando isso, criatura? Jesus já carregou todo o pecado, toda a nossa culpa sobre Ele. Eu vou então tirar de mim e lançar aos pés de Cristo. Amém, gente? Aí, vamos chegar na gratidão. Então, em vez de ficar na ansiedade, nós vamos para a oração e súplica. Mas como deve ser essa oração e súplica? Com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Está errado pedir a Deus? De jeito nenhum, temos que pedir. Nós temos um bom Pai, um Deus maravilhoso. Peça tudo. Peça. Amém, gente? Peça. Fale, ore. Está insatisfeito no teu trabalho? Busque o Senhor. Senhor, abre uma porta, me dá uma direção diferente. Busque, gente, peça. Peça pela sua saúde, pela sua família, pela sua vida. Peça. Agora, peça com ação de graças. O que é isso? Aquela mesma questão, com esse reconhecimento. Não é dando ordens para Deus, como a gente vê na televisão. Não é achando que Deus tem a obrigação de me ouvir, de me responder. Não. Peça com ação de graça, ou seja, peça reconhecendo que eu não era nada e em Cristo eu tenho tudo. Mas por eu estar neste mundo difícil, que Ele mesmo disse que no mundo teriam aflições, e Ele venceu o mundo, eu estou buscando a ajuda dEle. Senhor, eu sei que em Ti eu estou completo, eu tenho tudo, mas Senhor, como é que eu vou passar por este mundo? Como é que eu vou passar por essa dificuldade na saúde física? Como é que eu vou passar com esse problema no meu trabalho? Como é que eu vou passar por esse problema emocional? Como é que eu vou passar por essa dificuldade? É reconhecendo que eu preciso pedir ajuda do Senhor, mas com gratidão, com o coração grato, não com murmuração. Não desfazendo de quem é Deus, não reclamando. Gratidão é isso. É parte da oração. Aí se eu oro pouco, será que eu estou sendo grato? É parte da nossa vida de oração. Dê graça pela comida que você come a cada dia. Aquela experiência que a gente teve em Moçambique, né, em Nampula, na cidade de Moçambique, foi a primeira e a única vez que estive no contexto africano. E você, claro que nós temos também, a José falou, nossas periferias aqui, nossas dificuldades, mas parar para ver famílias que comiam um prato de arroz, por dia,
Aí a gente senta para comer e olha para aquela comida. Eu fiquei uns meses assim até sair daquela down, né, daquela deprê que dá um negócio assim, que a gente fica meio, a gente entra numa crise, né? E fala, peraí. E a gente fica reclamando das coisas. Não está errado você pedir, é o que eu estou dizendo, mas peça com gratidão, a Bíblia está dizendo. Ou seja, reconheça Deus, reconheça as coisas que a gente já tem, e use isso, né, para abençoar outras pessoas. Amém, gente? Estão comigo, sim ou não? Em primeiro lugar, a gratidão foi o quê? É um ato de obediência. Em segundo lugar, a gratidão é uma característica do enchimento do Espírito Santo em nossas vidas. A gratidão é parte da oração. Quando você for orar hoje, aliás, olha, não deixe de agradecer, tá? Mesmo que o seu familiar, de repente, não participa dessa igreja ou de nenhuma, peça, eu posso fazer uma oração, vamos agradecer pelo alimento, pelo ano que Deus nos deu. Agradeça. E aí, por último, vamos ler dois versículos. Vamos lá. O primeiro versículo, só os homens. Lucas 17, 16. 1, 2, 3. Tem mais um, na verdade, desse texto. Continua. E aí o segundo versículo, só as mulheres. Romanos 1, 21. 1, 2, 3. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. A lição que eu coloco aqui para a gente olhar para esses dois versículos, esses dois textos, pensando na gratidão, é que a gratidão é um sinal de conversão. Um sinal de conversão. Por que, Léo, você está dizendo isso? Olha para trás, no versículo 17, Lucas 17, 16. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. O texto aqui está falando de quem? Daqueles 10 leprosos. Lembra da história? Quantos foram curados? Jesus mesmo disse, eu não li todo o texto. 10 foram curados, eles pediram ajuda de Jesus, socorro Jesus, o Senhor foi lá e abençoou, curou os 10, mas quantos voltaram para agradecer o Senhor? Um. E essa volta, pensa comigo aqui, a gente precisa entender o contexto. Quando Jesus curou, mandou eles ir lá mostrar ao sacerdote, lembra disso? Por quê? Porque era o sacerdote, era o responsável pela liberação social. Então eles iam até o sacerdote dava o alvará, assinava lá, não, vocês estão liberados, pode voltar ao convívio social. Só que um deles, no meio do caminho, quando estava indo mostrar ao sacerdote, para encontrar agora a sua liberdade novamente, e viver a vida social novamente, ele viu que estava curado, sabe o que ele fez? Voltou. Colocou em segundo plano a sua liberdade. Colocou em segundo plano a sua vitória, colocou em segundo plano a sua conquista, a bênção, e voltou para o abençoador, voltou para Jesus e diz, obrigado, Senhor, prostrou-se, e aí Jesus diz para ele, vá, a tua fé não somente te curou, a tua fé te salvou. Gratidão é um sinal de conversão. Você quer ver uma pessoa convertida? É essa pessoa que volta, que reconhece. Ele não está buscando somente a bênção. Gente, religioso, tem muita religião, muito religioso, buscando a bênção de Deus. E até aí tudo bem, não está errado eu buscar a bênção de Deus. O problema é que quando eu busco somente a bênção de Deus, e não o principal, que é a sua presença, eu posso até ser ajudado naquela situação, mas eu não sou salvo, eu não sou restaurado, eu não tenho vida eterna em Jesus. Amanhã ou depois vem um outro probleminha, e aí a pessoa vive nessa, né? Correndo daqui, correndo dali. Ixi, vai ter fulano de tal ali, eu vou atrás de uma bênção. Vai ter não sei o quê, eu vou atrás de outra bênção. E ela vive para lá, vive para cá, troca de religião, vai para uma, vai para outra, vai para lá, vai para cá. E ela não encontrou com Cristo Jesus. Quando ela vive só atrás da bênção, aí ela começa, ela faz campanha, vem todas as quintas horas, jejua. Aí conseguiu a bênção. Foi o casamento, o namoro, o trabalho, qualquer coisa. Conseguiu a bênção.
eu não consigo mais ir na quinta. Eu não consigo mais jejuar. Por quê? Porque já consegui minha bênção. Se fosse falar a verdade, era assim, mas não é. Ela falou, não tenho tempo. Mas um daqueles leprosos deixou a sua liberdade. Primeiro ele voltou a dizer, Senhor, o Senhor é a prioridade na minha vida. E isso é fantástico, gente. Isso é fantástico, isso é conversão. Depois ele teve todo o futuro que a Bíblia não relata. Aí a gente não entende isso, parece que priorizar a Deus é uma coisa sacrificial, não sacrificial, é uma coisa que faz mal a gente. Vai me fazer mal, vai me prejudicar. E a lógica não é essa. Quando eu aprendo a priorizar a Deus, as coisas vão funcionar melhor na minha caminhada. E aí o outro versículo que a gente leu, que é o texto de Romanos, que é um texto, todo esse capítulo aqui, está mostrando que Deus se revelou à humanidade. Deus se revelou à humanidade. Aí o versículo que a gente leu diz, porque tendo conhecido a Deus. Por que eles conheceram a Deus? Porque Deus se revelou a ele. Deus tem se revelado a você, Deus tem falado contigo. Quantas vezes você já ouviu o evangelho? Quantas vezes pessoas já bateram na sua porta? Quantas vezes Deus tem te incomodado? Deus já se revelou a nós, só que tendo conhecido a Deus, diz o texto, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Porque se ele não reconhece Deus, ele não vai render graças a Deus. Então a gratidão é um sinal de conversão. E onde há conversão, há também missão, porque convertido também é missionário. E aí você passa a servir a Deus. E aqui entra, por que a gente se reúne para Deus? Por que a gente serve, a gente faz alguma atividade? Por que a gente contribui? Tudo isso é por gratidão. Não é para eu receber nada, não é porque eu estou sendo obrigado a nada. Amém, gente? Gratidão é um sinal de conversão. Eu quero orar então com você nessa manhã, quase que